normalmente nós nos ocupamos de coisas que estão em níveis materiais, né? Em níveis densos, que a gente fala de energia, porque obviamente nós estamos em um planeta que todos já sabem de transição planetária. E a transição planetária, né, dentro de um prisma, dentro de um ponto de vista, ele é uma mudança vibratória do planeta, né? Uns dizem que é a força do bem contra o mal, outros dizem que é a elevação. Se a gente for ver, o mal também, nessa forma que nós vemos, ele não é tão assim, porque nós não conseguiremos, né, chegar a lugar nenhum se não estivermos todos juntos. Então não é possível, né? Não é possível você olhar para trás, tive que deixar esse. Não, você vai fazer o maior esforço possível durante essa transição. E o que a gente percebe é que a gente não consegue ajudar ninguém, sabe? Por mais que a gente tente, a gente está limitado, então, a esses 3 corpos que dentro da filosofia budista, hindu, enfim, eles estão desalinhados. Então, tu tem caneta esse para eu fazer um apagador aqui, que daí a gente vai fazer um trabalho de repente em cima disso, para tentar entender. Tenho aqui o preto e o vermelho. Ah, tá ótimo. Aí tem um apagador aqui. Aqui, ó, show de bola. Então, alguém já ouviu falar, tipo assim, desses 3 corpos? Não? Já? Então, esses corpos são materiais, embora eles pareçam não ser corpos materiais. Eles são corpos que nós temos nesses níveis materiais. Então, logo, nossos pensamentos são materiais. Nossos pensamentos, eles materializam coisas, né? Sim. Como materializam doenças também. Né? Já viu praga de mãe? Já viu falar em praga de mãe? Praga de mãe pega, materializa o seu pensamento. Então, quer dizer, aquilo é o material. E aquilo pega mesmo. Então, então nós teríamos aqui um corpo mental. A gente chama de mental concreto, né? Que é o meio tipo São Tomé, a gente só acredita vendo, né? Concreto. Depois a gente tem um corpo emocional. E temos aqui também um corpo físico. Se a gente abrir isso tudo, todos esses 3 corpos estão desalinhados. Então não é possível hoje nós termos cura com esses 3 corpos desalinhados. Não tem lugar que a gente vá que a gente consiga melhorar, a não ser, como eu estava conversando com o Cid antes, momentaneamente. Por quê? Porque você vai no terapeuta, vai no centro espírita, vai no egrégor aqui, sai daqui bem, chega em casa, encontrou com o marido, encontrou com a esposa, acabou o dia, né? Porque as vibrações estão desalinhadas. Então essas vibrações dentro desses corpos mental concreto é tudo aquilo que é passado, é tudo aquilo que a gente já aprendeu, é tudo aquelas coisas que a gente já sabe fazer, é tudo aquilo que a gente não se ocupa mais, por exemplo, de aprender. Por exemplo, nós vemos uma criança, que idade ela tem? 3 anos e meio. 3 anos e meio. Você não se preocupa hoje, você acha que ensina uma criança dessa. Se você tiver um pouquinho esperto, ela vai te ensinar muita coisa. Porque o que faz com que isso se mantenha nessa condição? A nossa educação, aquilo que nós aprendemos, é só o passado. Do futuro a gente não sabe nada. Da transição planetária, muito menos. São coisas então, que nós estamos distantes de saber. É uma experiência nova. Todo mundo ouviu falar do dilúvio, né? Quem passou pelo dilúvio aqui? E a gente sabe como é que é. E a gente não fica opinando. Ah, mas Noé, será que ele botou todos os animais mesmo? Será que era uma nave? Será que era não sei o quê? Isso é mente concreto trabalhando com coisas passadas, coisas que não dizem nada com nada. Então logo, quando nós olhamos uma criança que tem a capacidade de nos ensinar, geralmente por vir já de pais que estão buscando alguma coisa, ela traz muito conhecimento, porque nós vemos como uma criança, como um ser material, e ele não é esse ser material, ele é um ser espiritual.
vivendo uma experiência nesse planeta. Obviamente que todos nós já sabemos disso, mas isso começa a fazer um pouco mais de sentido. Sentido por quê? Porque se nós nos libertarmos da nossa arrogância, às vezes tem uns termos que a gente usa são um pouco pesados, mas da nossa arrogância, do nosso ego, a gente aprende. A gente aprende com eles. Então a gente sabe o que ele quer transmitir. E nós vamos parar de colocar, porque todo mundo aqui está sofrendo, né? Todo mundo, não tem quem não esteja, inclusive eu, né? Da mesma forma, ninguém está num nível diferente. Todos nós estamos sofrendo. Por quê? Para largar de tudo isso que nós fomos ensinados. Tudo isso que nós aprendemos, nós precisamos largar. Então como é que você vai olhar para uma criança e dizer que você vai aprender com ela? Não, eu sou pai, eu sou a mãe, eu sou não sei o quê. Você vai até um ponto, que é ali mais ou menos uns 6, 7 anos, que você direciona o seu filho através da mente concreta, que aquilo que você aprendeu, uns batem, outros não batem, outros querem ensinar de uma maneira, outros de outra maneira, e cada um está vivendo uma experiência nova como pais novamente nesse planeta. Isso tudo, para a gente entender, é a mente concreta. Tudo isso é passado, né? Todo mundo aqui replica as coisas que os pais ensinaram, só replica aquilo e acha que está certo. Ah, o pai ensinou assim, ah não, meu pai me batia e isso é o certo. E todo mundo está se tratando porque o pai batia. E aí qual que é o certo, né? Então a gente começa dentro disso, entrar num outro desalinhamento. Então logo, nossa mente, ela não tem assim um acesso à consciência. Entende? Ela não tem acesso à consciência. Ela tem acesso ao passado, ou às ideias de futuro, que alguém projetou em nós. Ah, eu acho que o futuro é ter uma casa bonita, um carro bonito, uma família de 4 pessoas e viajar para o exterior, isso é bonito. E quando a gente vai ver, isso está trazendo sofrimento para a gente, né? Que o primeiro boleto que chega, e já começa a trabalhar com o emocional, entende? Porque você vive uma vida fazendo tudo externo. Nós começamos a viver o externo e a mente trabalha no externo. E aí a emoção trabalha internamente, que é o sofrimento que nós temos. Então nós somos incapazes hoje, por exemplo, de dizer o que é felicidade. Todo mundo fala, felicidade, eu sou feliz. E a gente não sabe o que é. A gente não sabe, por exemplo, o que é o amor. Né? Uns vão definir o amor. Ah, o amor é isso, o amor é isso, o amor é aquilo, o amor é assim que faz. E esse amor que a gente conhece é um prisma, é uma pontinha de alguma coisa chamada amor, que a gente simplificou dentro de uma palavra, que não consegue ainda transmitir o que é a palavra, o que é a sensação, o que é o sentimento. Pensa que uma palavra que a gente fala diariamente não consegue transmitir aquilo que realmente é. Está muito distante de ser o que é. Então como é que a gente começa a viver isso? Como é que a gente começa vamos se inteirar sobre isso, vamos nos harmonizar sobre isso, vamos, né? Começa a alinhar. Então logo isso, que é bastante interessante, por estar desalinhado, vamos fazer uma frequência aqui desalinhada, vem pra cá e bagunça tudo isso aqui. Chegou o primeiro boleto, você não sabe o que fazer porque você não refletiu antes, porque você não conscientemente não entendeu que aquilo talvez nem fosse necessário. E aquilo tudo vai te mexendo as emoções, da taquicardia, uns da depressão, uns da uma série de coisas. Então por quê? Porque nós estamos distantes de nós mesmos. Cada vez que a gente busca algo fora, nós estamos cada vez mais distantes de nós. Esse distanciamento está dentro desse desequilíbrio, que é um desequilíbrio nesses 3 corpos, que são materiais. Acima desses começam a vir outros corpos. Mas nós estamos nesse, nós não conseguimos sair desse, porque nós estamos vivendo doença o tempo inteiro. Todos nós. Ou é mental, ou é emocional, ou é física. Quando está no físico, aí ele demonstra ainda que é um pouco mais, porque ele já cristalizou aquilo. Então ele vem para o físico, depois do emocional fica brigando com o mental, fica brigando, mas eu não queria me sentir aqui assim, mas a minha namorada me largou e você não entende nada daquilo, e o meu marido me largou e agora eu tenho um apartamento para pagar, e aquilo é um monte de coisa de passado que não resolve nada e que nós vamos ter que mudar o nosso campo vibratório, campo energético.
A mudança desse campo energético é justamente o alinhamento desses três corpos. Se você mentalmente tinha chama de memes ainda, sei lá, aquele negócio que faz assim, tem um xizinho que a mente faz assim, né? Que a mente pensava, fazia os balãozinhos. Aquelas mentes ali que estão divagando para lá, para cá, para lá, para cá, atrapalham esse emocional. Esse emocional vai trazer para si sensações indescritíveis, que a gente vai falar que é ansiedade, que a gente vai falar que é taquicardia, que a gente vai falar que é depressão, que a gente vai falar coisas que são definidas em palavras para a gente conseguir mais ou menos entender. E talvez seja por isso que, não olhando no extrafísico, que a ciência não consiga resolver isso, porque não está dentro desse plano mental, emocional e físico. Essa resolução dessas coisas está em outro nível. Ela está num nível mental mais elevado, mais consciente, mais abstrato, que começa a olhar para um outro lugar. A doença em si, que materializa-se através do desalinhamento de tudo isso, por coisas que nós achamos que são benéficas a nós, como alimentação, como os consumos que nós temos mentais, como os consumos que nós temos emocionais, porque nós alimentamos isso, o emocional e o mental a gente emociona, aumenta, né? A gente começa a enxertar ali ideias e coisas, elucubrar coisas que são corretas, sem ao menos pensar por um segundo sequer sobre aquilo. Está mais ou menos claro? Dá para entender? Fica bem claro. Então a gente vai começando, dentro desse mental, elevar, a gente chama de esse lado aqui do cérebro esquerdo, a gente precisa ir para o lado direito. O lado direito do cérebro, então, trabalharia com o nosso mental mais elevado. Aí você traz coisas que a ciência traduz como milagres, porque ela não sabe o que dizer. Então a igreja diz que é milagre, né? O outro vai dizer que é milagre, que são as remissões espontâneas das doenças. Ponto. Como é que explica? Não explica. Porque não precisa de explicação. Não precisa se explicar porque você não está mais com a doença ou alguma coisa assim nesse sentido. Porque você não tem mais aquela taquicardia. Porque você, quando discute com uma pessoa ou não discute mais, você vê que não há mais sentido algum em discutir. Porque a gente começa a perceber que a nossa discussão é sobre egos, não é sobre personalidades. Elas não são elevadas. Os sábios, eles não discutem. Eles ouvem. Ficam quietos, porque não tem o que discutir. Se a sua mente é aquilo, se a mente concreta é tudo que você aprendeu, e cada um de nós aqui tem uma experiência, né? Cada um tem uma vivência com o pai, uma vivência com a mãe, uma vivência sem pai, uma vivência sem mãe, uma vivência sem parentes, uma vivência com um pouco menos de karma, um pouco mais de karma. Tudo isso reflete no que nós somos. Resumo, um acúmulo de passado. Aí, os registros acásticos vão trabalhar isso. Que estava lá na outra vida, que também para nós não interessa mais muito, porque nós precisamos resolver as coisas aqui que nós não damos mais conta aqui. Nós estamos tão cheios de coisas que nós não damos conta das coisas que nós produzimos. Logo, o mental concreto fica loucubrando coisas e somatizando coisas que não existem. Não existem mais. Ah, você vai dizer sim, mas existiu. Aí você foi lá atrás. Então você reviveu aquilo lá. Você está reativando, está ligando novamente. Tanto é que a emoção você sente a mesma. Consegue sentir a própria emoção. Meu pai morreu quando foi velado, eu chorei muito, fiquei lá, decepcionado. E todo dia morre gente, né? Porque é uma coisa natural. E nós não aprendemos nem com isso ainda. Nem sobre a morte não aprendemos. E por que nós não aprendemos? Porque nós precisamos sofrer muito. Então a gente está nesse desenvolvimento de sofrimento. E alguns ainda, né, que não estão vivendo essa mente concreta e passa para a emoção e depois vem para esse corpo físico, essas doenças, a gente só aprende
depois que desencarna, ou numa vida posterior, ou mais vidas posteriores, porque a gente já não aprendeu ainda, né? Então, tudo isso está ligado a esses 3 corpos. Alguém tem alguma dúvida? Muitas, eu tenho bastante. Mas elas são para todos nós. Então, a buscar esse alinhamento, ele vai organizar a casa. Por exemplo, a gente estava falando, né? Vamos dizer que estivesse chegando aqui no... Como é que chama aqui esse espaço de vocês? Instituto Flor da Vida. Instituto Flor da Vida. Você chega ali na frente, tem um monte de lixo. Não é o lixo que vai ser coletado. Tem um monte de lixo ali na frente. Qualquer lugar que você vai. E tem um monte de lixo, uma bagunça para lá, tudo jogado. Você pode refletir isso, a mente da pessoa. Entende? A nossa mente é assim. Então, alguém medita aqui, né? Faz meditação? Pouco faz. Você fez quanto faz, né? Então, a meditação é um caos para nós, né? Por quê? Porque a gente senta ou deita, tem gente que quer dormir, mas não é para dormir. Então, a gente vai lá, senta, e naquele momento que a gente está sentado, é interessante que a nossa mente começa a falar. E é só ali que ela começa a falar, porque nós vivemos em ruído o tempo inteiro. Então, nós vivemos no ruído mental, de coisas que não existem, né? De conversas, de coisas que não existem. Por exemplo, habilmente, a gente tem uma questão que a gente materializa isso, que é falar mal da vida dos outros, por exemplo. A gente tem um hábito, né? Se encontra e fulano, como é que tá? Rapaz, tu nem sabe. Não dá 5 segundos, você está envolvido com a conversa. Daí você concorda ou discorda de coisas que a gente não devia nem opinar. Tipo assim, não existe aquilo, sabe? Nem a situação daquela pessoa existe. Então essa é a nossa debilidade mental hoje. Nós pensarmos sem raciocinar, sem usar o consciente, fazendo coisas através da nossa mente, o que ela traz. Experimente meditar 5 minutos. 5 minutos você para, coloca uma música assim e senta ali. Espera para ver o que te aparece nessa mente. Vai aparecer tanta coisa, você não dá conta. Se você se envolver com aquilo, você emocionalmente já começa a querer parar. E logo isso tudo está dentro de um campo de alinhamento. Alinhamento por quê? Porque você vai olhar aqueles pensamentos, vai ver que eles não têm sentido algum e você vai dizer assim, cara, o que está fazendo esse pensamento na minha cabeça? Esse pensamento está num grupo de pensamentos do planeta inteiro. Então, às vezes você pensa uma coisa que não tem nada a ver contigo. Não, eu não posso estar pensando isso. Eu não acredito que eu estou pensando nisso. Por exemplo, vamos hipoteticamente falar, matar alguém. Tem gente que pensa, tem gente que faz, tem gente que age fazendo. Isso está na psicosfera planetária. Através de vários pensamentos, formas de pensamento. E aquilo vai, à medida que você desequilibra seu mental, desequilibra seu corpo mental, você capta aquilo. Né? Você capta aquilo. Quando você se eleva, todo mundo consagra aquilo. Não vamos falar sobre consagração de ayahuasca, mas você tem uma elevação, certo? Se você vir para uma consagração de ayahuasca, pensando em bobagem, você vai acessar a bobagem também. Você está acessando um campo astral. Um espaço astral. No astral existe de tudo. Não é só o que a gente vê como benéfico. Então, não trazendo isso, né, mas quando você capta alguma energia que você quer fazer mal para alguém, isso está dentro de um corpo mental de coisas passadas. Então você consegue fazer aquilo. Então às vezes você vê uma pessoa que você admira porque ela está bem financeiramente, por exemplo. Você diz, nossa, ela é uma pessoa tão ruim, como é que ela consegue estar nessa situação? Porque você mentalmente associa que aquilo é benéfico ou ela está sendo, né, a gente pode falar assim, retribuída pelo universo financeiramente por coisas que você imagina que sejam benéficas, sabe? E não tem nada a ver com aquilo. Então tudo isso está no campo mental. Tudo isso, essas organizações estão no campo mental. De forma que se você quiser fazer qualquer coisa negativa, é como a gente conversar,
Por exemplo, decida hoje na sua vida assim, hoje eu não vou mais falar mal das pessoas, amanhã você está falando. Mas daí você percebeu, antes você não percebia. Então você percebeu amanhã que você vai falar mal do outro. Então você vai lá e diga, olha, acho que eu não vou falar mal. Eu vou tentar falar bem. Bom, é um passo, né? É um passo. Sair desse estado mental sobre as relações e as coisas que não existem, que é o problema. Então há uma confusão geral. Então quando você perceber isso, você vai perceber que a sua palavra que tem poder e que a materialização de frequência do estado mental trata de trazer para nós essa frequência que o ouvido é capaz de ouvir e que frequências mais elevadas nós não somos capazes de ouvir porque nós não temos apurado o ouvido. Então a gente só ouve o que a gente ouve. Quando você entra no silêncio, você percebe quanto barulho nós fazemos, quão descuidados nós somos. Nós batemos portas, nós derrubamos copos, nós fazemos tudo, é uma barulheira, assim, uma bagunça. Isso está no nosso mental. Toda essa perturbação está no nosso mental. E nós conseguimos trazer a ponto de irritar alguém que esteja dormindo, por exemplo. Né? E ninguém nunca passou assim de tanta bagunça que a gente fala, pô, tu quer dormir, tu não está deixando. De tão irritante que a gente é. E aí nós somos hoje. É que fica no automático, né? Por exemplo, né? Nós, na rotina, às vezes vai lá, bate a porta e sem perceber está irritando o outro, está tirando o outro fora da linha. Por quê? Porque nós não percebemos que teria que se bater devagarzinho, fazer aquela coisa calmamente, tranquilamente, né? Está no mental, né? Então fica no automático. Né? Fica. Então tem que desprogramar, né? Bastante. Porque nós, se entrarmos numa meditação de 5 minutos aqui, nós vamos perceber sons divinos. Para perceber esses sons divinos, nós temos que estar em silêncio. Né? Para a gente mudar os pensamentos, a gente tem que ouvir outras coisas, não as mesmas coisas. Né? Por exemplo, amanhã, que carro tu vai comprar? Né? Essas coisas a gente ouve. Tu viu que o pessoal lá está com um problema sério, a gente começa a conversar e se envolver com isso. E o pior disso é que a gente opina sobre isso. E a gente às vezes discute sobre isso. E a gente quer resolver o problema do outro que a gente sabe patalinha, não sabe nada. E a gente se mete tanto, então a gente faz muito ruído, então a gente não pode, não consegue se ouvir. E isso vai transferir para as emoções. Tanto é que a gente, quando começa a se envolver, a gente começa a taquicardia, né? Começa a tremer, começa não sei o quê, porque a gente quer resolver tanto aquela coisa do outro que a gente não consegue, por esse envolvimento, que começa a causar já algo físico em nós, né? E o excesso, então o excesso desse emocional aqui trabalhando, que já passou por um corpo, porque isso aqui está fácil de passar hoje, basta você ouvir o que tem de música para você ouvir no mercado, aí você já vai perceber o quanto nós estamos carregados de problemas. E quando vai para esse físico, então aí sim, aí você tem certos problemas, porque aí ele vai passar a envolver a sua vida, o quanto você quer viver, né? O quanto você quer viver. Você quer ver algum exemplo? Vou falar de uma coisa que na minha adolescência me trazia muita essa flor, esse negócio da emoção, do descontrole, que era tipo, briguei com a namorada, entendeu? E era, sei lá, que dia, quarta-feira briguei com a namorada. Então, nesse dia aqui, o meu mental, ele trazia tanta dessas coisas aqui, ó, o mental aqui, trazia tanta dessas coisas, que me abalava aqui emocionalmente. Quando ele me abalava emocionalmente, então aí eu fazia mais uma perturbação, porque daí eu envolvia esse emocional com várias coisas, como bebida, como comida, como excessos. Só excessos. Coisas que estão totalmente em desequilíbrio dentro dos teus corpos. Alguém faz jejum aqui já fez? Eu faço às vezes. Já fez uma hora de jejum? Outro dia eu fiz de 22 horas, daí não
consegui mais. 22. Senti mal-estar no corpo. Certo? E geralmente acaba tendo mesmo. Isso. E olha só, é tão engraçado que se você vai no médico, hoje não estou falando mal de médico, tem alguém médico aqui? Não. Tem terapeuta médico, né? Mas então assim, ó, quando você entra para um jejum, ou quando você entra para um estado de querer elevar esse mental, elevar o mental não é ser espiritual, elevar o mental só porque a gente não consegue sair desses 3 quartos, imagina ser um ser espiritual, né, em níveis mais elevados realmente. Nós precisaríamos estar transmutando tudo isso. Quando você entra num jejum, você percebe que o seu emocional começa a modificar. Ele entra em conflito com a mente e aí você percebe o quanto está doente. Porque você consegue perceber o que a mente vai te trazer. A mente diz assim, eu preciso comer. Aí você começa, mas eu tenho que comer porque eu não aguento mais, e começa a alimentar e aí ficam os dois brigando. Até você cortar o jejum. Aí você precisa cortar o jejum. Aí o que acontece? É uma mudança de frequência em nível celular dos 3 quartos. Pensa que você colocou uma ideia que não é sua na cabeça. Quem é que tem ideia de estar fazendo jejum aqui? Ninguém. Vamos comer um churrascão. Só que tem um detalhe. Não entrando nisso, nós estamos matando animais, entendeu? Entende o conflito? Tudo isso é conflito. Tudo isso nós vivemos eternos conflitos. Uma sequência de ciclos de conflito. Eu tenho bastante conflito nesse sentido. Qual? Sempre essa briga de tentar jejuar e tal, muitas vezes, a questão de não comer a carne, eu acabo comendo. A carne também? Então essa parte do conflito direto. Sério? Mas sempre estou lutando para isso aí, estou diminuindo. Para o vegetarianismo não? Alguém mais para o vegetarianismo? Estou lutando por essa parte, por esse caminho. Ou seja, tem uma coisa interessante. Quando você pensa em fazer jejum, né? A primeira coisa que nós temos que a gente percebe, né? Isso é para fazer um alinhamento. Isso é para fazer um alinhamento desses 3 corpos, sabe? Para você fazer um alinhamento dos 3 corpos, você precisa começar a mudar algumas coisas. Então você, por exemplo, faz um jejum de pensamentos, né? Sim. Mas a gente faz o jejum de pensamento. Então você vai fazer sua meditação, que é 5 minutos, 10 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, 10 horas, não sei quanto. Você, quando estiver fazendo a sua meditação, aqueles pensamentos mais obscuros que são nem seus às vezes, que eles estão na psicosfera planetária que você captou, quando ele passar pela sua mente, você simplesmente olha ele vai ir e vai voltar. Esse pensamento vai ir e vai voltar algumas vezes. E você não se envolva emocionalmente com ele. Não se envolva emocionalmente. Não queira decidir, baseado naquilo que você viveu, resolver aquilo que o pensamento está fazendo. Você observa e vê como ele procede. Olha só, se você não alimentar o pensamento, ele não faz exatamente nada. Isso é muito lógico. Quem está pensando se não é sua mente? Tem que ter outro ser pensando. Você começou a entrar no nível não no nível, mas está entrando no nível de mente abstrata. Porque você está olhando para um pensamento. Quem para olhar para um pensamento? Ninguém. Ninguém mesmo. A gente fala de modo geral. Então a gente não olha, por isso que a gente age e fica falando sem parar e sem sentido algum. Então por isso que a gente se envolve na vida do outro, por isso que a gente se envolve em fofoca, por isso que a gente fala mal da vida, por causa desse desalinhamento mental. Então se você começa a fazer esse alinhamento dentro desse corpo, desse campo mental, quando você deve ou deseja jejuar, as primeiras coisas que vão aparecer na mente da gente geralmente são coisas para comer. Então vai aparecer lá aquilo que você mais deseja, aquilo que você mais gosta. Quando você começa a alinhar a não ter mais desejos, que é uma loucura quase para nós, você começa a perceber que é uma mudança de pensamento. Tem um amigo nosso aí, um dia eu estava conversando com ele, o Paulo, estava 5 dias sem comer, só um pouquinho de mel, uma água, um limãozinho, uma coisa nesse sentido aí. Eu falei fazer um outro maior, se me falha a memória, 14 dias. Então ele está praticando nessa área aí. Então vamos estar quem está vencendo, dizer.
É bem possível que a gente, né? Como a gente fala, a gente não indica, né? Acaba não indicando as pessoas fazendo. Mas, por Sim. exemplo, quando você entra para esse pensamento vegetariano, ou para o pensamento vegano, ou para o pensamento de fazer jejum, uma das coisas interessantes é que você faça um voto. Até porque a gente vem percebendo de que a mente se limpa com o jejum. A Sim. gente raciocina mais alto, com os pensamentos mais altos, flui tudo mais alto a nossa energia, a captação, né, do arquivo acástico é maior, então a gente começa a ter fluidez de pensamentos mais altos. Sim, o que acontece, né? Essas coisas que a gente está falando não são afirmações assim de nível material, né? Sim. Isso é um nível cósmico, né? Tipo, uma coisa que a gente não tem como explicar. Mas, por exemplo, quem faz jejum, por exemplo, começa a limpar o quê? Os pensamentos. Aí você começa a observar os pensamentos que chegam. Logo, a alimentação é extremamente densa. A nossa alimentação é densa. Ponto. Isso não precisa a gente nem discutir. Sim. A alimentação é densa. Se ela é densa, nós estávamos conversando antes, você quer ser um ser espiritual um dia, você tem que sair da densidade. É uma incoerência você ficar comendo carne, por exemplo. Sim. Entende? Que seria fora a pedra o mais denso que tem. Então, se você quer se preparar para ter uma outra vida, a gente tem que largar dessa vida. E esse é o grande obstáculo. Se você quer mudar essa vida, você tem que esquecer aquilo que seu pai, sua mãe falou, seu tio falou, que seu avô falou, porque a gente costuma, quando é mais jovem, ter algumas pessoas que a gente observa elas e elas são referências para você. Algumas delas na sua vida, no trajeto, né? Você se decepciona com elas. Quando você se decepciona, você não acredita que aquela pessoa fez aquilo, porque você não sabe daí na verdade sobre a expectativa e a realidade, porque ela talvez para você não demonstrou aquilo que ela é, né? Por algum motivo. E então, voltando para o jejum, você precisa trabalhar a mente para fazer o jejum. Para quê? Para que você entenda por que você está fazendo o jejum. Então, o entendimento do jejum é o seguinte: se nós temos dificuldade de fazer o jejum, e se alguém deseja fazer o jejum, para fazer uma purificação, você está fazendo um alinhamento de 3 corpos e conhecendo a si mesmo. Por que você se conhece? Você se conhece porque você sabe que você come por gula, você come porque você deseja alguma coisa, você come porque aquilo é gostoso e às vezes nem é nutritivo, quer dizer, não te mantém em pé, que seria o alimento seria algo para nos manter em pé, para a gente passar essa jornada aqui mais tranquilo. Então esse alinhamento é dentro do corpo físico, dentro da parte física, que está todo desequilibrado aqui, porque quem está governando aqui é essa mentezinha aqui que não sabe nada. Ela pensa que sabe alguma coisa, porque ela não olha para o alto, né? A verticalização que Humberto Holden falava aqui, que alguns chamam de Kundalini, alguns, né? Tem vários nomes aí, tá? Que é você elevar a serpente em direção ao alto, é você sair desse plano para ir para o alto. Todo mundo olha para o céu, né? Embora está de joelho, mas agora, né? Reverência para o céu, porque algo está acima. Então a gente entra dentro desse corpo aí mais abstrato, para observar esse corpo abstrato, as nuances de mudança que nós vamos fazendo, elas precisam ter coerência, precisam ter sentido. Então, voltando para o jejum, você quer e deseja fazer o jejum, você tem que entender o porquê que você está fazendo o jejum. Aí tem um detalhe bem importante. Isso é um alinhamento de 3 corpos, tá? E veja como a linha mental, emocional, que vão ficar brigando e você vai ter que dar conta deles. Se você conseguir trabalhar com esses dois, você já está trabalhando os dois, vai resultar num corpo físico mais saudável. Tá? Porque a gente come demais. Demais mesmo. E coisas que nós nem sequer temos noção que comemos. Esse é o pior. Quando a gente alinhou, começa a alinhar. Essa parte está comentando sobre o jejum. Um outro exemplo é a questão do banho gelado. Porque se tu entra embaixo de uma água gelada, a parte emocional vai dizer: sai daí de baixo, tá gelado, tá ruim, tá desconfortável. E com o
teu mental tem que saber o porquê que tu tá ali embaixo daquela água gelada, quais os benefícios, puxar a ancoragem. Aí se tu conseguir realmente ficar ali o tempo ideal, tu traz o benefício pro físico, né? Mas questão ali entra nessa briga mental com o emocional. O emocional vai dizer, sai daí rapaz, tá gelado, tá desconfortável. Mesma coisa para quem acorda, quer acordar cedo, por exemplo, para ir treinar ou ir correr. É uma briga mental também. Ah, não vou não, aqui tá confortável, mas se eu vencer, eu vou ter o benefício pro meu físico. Que é igual que tá se comentando na parte do jejum. E o jejum, então, assim, o que ele vai te trazer além desse alinhamento, que o banho frio também é bom, embora eu não tome banho gelado, mas eu acredito que eu vou chegar num ponto assim, porque ele traz bastante benefícios, né? Principalmente quando você toma um banho gelado, ele vai externar o calor, né? Interno vai espalhar, porque o nosso calor interno geralmente está com as... A gente come demais mesmo, né? Então tudo está nessa região aqui, nosso sangue, tudo está concentrado aqui. Então, para você ter limpeza de pele, essas coisas todas, naturalmente, um banho gelado te auxiliaria, né? Enrijece a pele, tira a flacidez, ajuda com a questão de mandar as células mortas embora, né? Tudo isso aí. Lembrei da célula, a questão da célula. Você está aqui, então, antes só para finalizar aquela parte ali, que eu acho que é bastante interessante. Você sabe que tem fome no mundo, né? Sim. Todo mundo sabe que tem fome no mundo, né? Então, você destina aquele prato de comida que você iria comer como energia, tá? Como energia, você destina a alguém que não tem o que comer. Aí você vai ver que o sentido do teu jejum, ele vai para um outro nível. Porque você está comungando da dor do outro. Então, logo, energeticamente, que é a mesma coisa. Você não tem nada de sentido algum, a nível de pensamento. Que estão na psicosfera planetária, os pensamentos negativos, a gente capta isso porque a gente baixou a vibração. E tudo é vibração, tudo é eletricidade, tudo é energia. Aquilo você transfere para alguém amenizando. Isso é ciência cósmica, não tem como explicar. É como você fazer uma oração e chegar na pessoa, ponto. Chegou na pessoa, eu até senti, estava lá, deu uma sonolência, não sei o quê. Quem é terapeuta faz a distância aqui já sabe como é que é. Como é que explica? Não explica, simplesmente acontece. Vai ficar explicando o quê? Não dá pra gente falar, é verdade, não é verdade, ficar discutindo com a ciência. Não, vamos fazer e deu. Então, dedicar o jejum a uma pessoa, porque a gente consegue a uma, né? Quando a gente corta uma refeição, a uma pessoa, né? E se a gente cortar o excesso, a gente está ajudando mais pessoas, sabe? Porque a gente tem demais, né? Então a gente está, é bastante interessante, é ruim de pensar assim até porque a nossa mente vai querer ir para um outro lado. Quando está sobrando é porque a gente está tirando de alguém, por mais que pareça que não. É energia, né? O alimento é energia, tudo é energia. Então a gente está tirando de alguém, de alguma forma. Aí não, está sobrando é porque eu tive condição de comprar. Qualquer coisa que a gente vai justificar aquilo que a gente pensa que é essa mente concreta que traz. Porque não ir na academia, não sei onde, né? Você acaba não indo. Logo o emocional começa a apresentar para você, porque você, o que a gente sempre está buscando? Autoconhecimento, não é isso? Todo mundo quer buscar autoconhecimento. Como é que vai buscar autoconhecimento? Autoconhecimento que você vai buscar se observando. Você quer saber sobre uma aranha, por exemplo, como é que você vai ter que saber sobre ela? Observando o que você consegue observar. Quantos pelos ela tem, quantas patas ela tem, isso a ciência comprova. E a nossa ciência, então, conosco mesmo, é se conhecer. Aproveitando o gancho aí, de que a autoobservação, a mente ela começa a mudar a parte de entendimento, começa a mudar a regulagem interna da mente e começa a ter entendimento de outros aspectos que não teria antes, sem observação. Vamos pensar que todo mundo estudou física, ciência aqui, né? A gente sempre traz alguma coisa da ciência porque ela comprova bastante coisa, né? Muitas coisas. E uma delas que ela comprova é que 2 quartos não ocupam o mesmo espaço. Lógico. Lógico? Sim. Então, se você... Sabe aquela história do copo cheio? Sim. Sabe? Tem 2 delas, né? Você pega um copo, aí... Posso pegar a xícara aqui? Posso. Essa xícara tá cheia ou tá vazia? Tá vazia? Vocês concordam que ela tá vazia? Tem certeza? De água sim, de água tá vazia. Viu como a nossa mente traz a questão? Então ela trouxe que ela tem que estar cheia de água, mas ela está cheia de ar aqui.
Tá cheio de ar. Então, para você tirar o ar que está aqui dentro, isso a gente fez lá na escola, lembra? Botava a xícara ou um copo dentro de um balde d'água e ele não entrava água ali, não molhava fundo. Lembra disso? Sim. O que tinha ali? Ar. Tinha ar, então existe alguma coisa aqui dentro. Só que a nossa mente ela está parada aqui. Ah, tem que ter café, ou tem que ter. Não, aqui existe algo, só que está ocupando outro espaço. Por que nós entramos no mental concreto? Porque quando você começa a sair para o mental abstrato, você vê que aqui dentro existe alguma coisa. Você pode até não saber explicar, mas ela existe alguma coisa aqui dentro. Está substituindo o lugar de água, o lugar de qualquer coisa. E geralmente ela está cheia de água. Ela nem sempre está com líquido, com alguma coisa. Ou com arroz, com açúcar, qualquer coisa que seja. Então, esse é um exemplo bacana, porque dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Pensa você ou pensa nós. Se nós não entrarmos para o silêncio, como é que nós vamos nos compreender? Não existe possibilidade. Não tem como. Agora você imagina, para se conhecer, que você tem que pegar essa carga do passado, que é kármica, e olhar para ela e dizer assim, cara, hoje você não representa nada mais para mim. A minha mãe, você está minha mãe, ela chora até hoje porque uma irmã dela morreu. Quando ela tinha 8 anos, a irmã tinha 24. Porque era a madrinha dela. Até hoje. Minha mãe, por exemplo, hoje não comemora, eu acho que é Natal, o primeiro do ano, porque a irmã dela morreu na véspera. Quer dizer, ela está tão ligada ao passado que ela não consegue viver o presente com quem está ali junto com ela. Porque a mente dela está que aquele dia foi amaldiçoado pelo todo acontecimento, tal. E a gente sabe que não tem controle sobre isso. Então, se nós vamos partir, nada mais do que nos conhecermos. E nos conhecer, nós precisamos então tirar todo esse tempo que a gente perde com coisas em níveis mentais, né, em níveis mentais ainda, que são as coisas que nós ficamos falando, os assuntos, as músicas que nós ficamos escutando, sabe, as coisas que nós ficamos projetando, as coisas que nós desejamos. Todos os seres espirituais que tiveram elevação espiritual não desejavam nada das suas vidas. E isso para nós é um problema sério, porque a nossa mente deseja e quer. Então, quando nós começarmos a trabalhar isso, por exemplo, São Francisco de Assis foi um, né, que abandonou, né, aquela vida boêmia que ele tinha e virou São Francisco de Assis. E virou protetor não só dos animais, como virou protetor de todo o reino. Tem uma parte que é bem interessante. Quando há muita expectativa, há um risco de muito grande sofrimento. Então, na vida, muitas e muitas coisas, a gente sofre por variadas coisas. Por quê? Nem sempre aquilo que ninguém quer. Não, eu estava bem isso aí, eu estava pensando. Você imagina, você pega uma criança dessa que está num desenvolvimento mental, porque ela está também nesse desenvolvimento que está vivendo conosco aqui. E você começa a botar as suas elucubrações mentais na cabeça dela. Você quer que ela se transforme no que você é. Só que, por outro lado, nós todos estamos tentando nos tratar para curar aquilo que nós temos como problema. Logo, a equação não fecha. A matemática não fecha. Se você pegar toda a nossa ciência, tudo que nós temos para trás, não fecha, porque todos nós somos doentes. Não existe proposta decente, de nível superior, que nós possamos escutar. Basta você conversar com uma pessoa. Você vai conversar com uma pessoa, ela traz uma série de problemas, uma série de doenças, uma série de vontades, uma série de coisas que não tem sentido algum. Mas a gente alimenta, tu tem razão, você deve fazer assim, começa a dar um pitaco, né? Você faz assim, queremos que ela seja aquilo que nós projetamos. Sim, já passou, já? Então, esse mental concreto, nós precisaríamos sair dele. Sair dele, uma das práticas, então, é voltar-se para o silêncio.
Você entrou para o silêncio e você começa a se conhecer. Aí você começa a se conhecer, começa a perceber quem realmente você é, começa a perceber o quanto você contribui para a humanidade estar no estágio que está, o quanto, né? Uma coisa interessante que eu estou acostumado sempre a fazer é olhar para os meus pensamentos, olhar o que está rodando durante o dia, para a gente começar a analisar eles e fazer um filtro. E aí a gente vai melhorando gradualmente, porque realmente demora um bom tempo, né? Demora um processo, né? Um processo longo, né? Então aí entra a meditação também, porque a meditação ela passa a ser aquela coisa que você para no seu trabalho não para, sai do seu trabalho, vai para sua casa, vai para um ambiente terapêutico e senta lá e faz uma posição, né? Qualquer que seja do Zen budista ou do yoga lá, e você faz a posição, tem que fazer um mudra para você elevar-se, e você pode estar meditando 24 horas por dia, né? Entende? A meditação ela começa a te levar para outro estágio, realmente, né? É quando você vai fazer uma tarefa que você não gosta, por exemplo, eu não gosto de varrer a casa, no meu caso, né? Não gostava, hoje eu amo, porque você começa a mudar a forma que você varre a casa. Porque se você não gosta de alguma coisa, alguém não gosta de alguma coisa aqui? Todo mundo gosta de tudo. Eu, por exemplo, não gostava de lavar louça. Hoje eu já lavo. Pois é. Pois é. Então eu gosto porque eu vi que eu não gostava, eu vou ter que encarar essa, mais cedo ou mais Vou ter que tarde. encarar. Aí a meditação ela entra aí. Porque o que é o meditar, né? Porque tem várias formas de meditação, né? Uma é ficar no silêncio, ver os pensamentos passar e tentar ficar o mais em silêncio possível. Tem gente que não é anular todos os pensamentos. Isso eu acredito que seja impossível. Até para você conseguir entrar num outro nível de frequência. Mas uma coisa é você fazer aquilo que você detesta, principalmente, e começar a dedicar-se àquilo. Porque tem coisas que a gente detesta fazer, mas elas são necessárias. Por exemplo, lavar louça. Não gosto de lavar louça. Então eu vou lavar louça, eu vou começar a botar a intenção desconhecida para nós de amor, por exemplo. Eu vou tentar trazer amor para aquela relação ali que eu estou tendo com a louça. Dentro daquela lavação de louça ali, você vai ver que é desconfortável. Você não queria, você já quebra um copo. Essa energia hoje não está boa. Não sei o quê. Você começa a botar um monte de coisa. Hoje tem espírito obsessor aqui, você é o cara, né? Aí tá ali e tal, a energia não tá boa, porque era para a mulher ter lavado a louça, ela não lavou e tá desde de manhã. Aí você começa a mudar, você começa a olhar, o que eu posso fazer com essa louça? Eu vou lavar. Ela está aqui pedindo já para me lavar ela. Porque se a louça, olha só, se ela não é descartável, ela tem que ser lavada. Né? Se a porta é feita para estar fechada, ela tem que estar fechada. São coisas que nós vamos começando a nos organizar mentalmente também. Então quando você vai lavar a louça, começa a dedicar-se à meditação. Então começa outras coisas a aparecer ali. Porque se você achar que o outro tem que lavar a louça para você, isso traz um problema emocional muito grande. Porque você começa já a culpar o outro. Sabe, quem tinha que lavar era outra pessoa, não era eu que tinha que lavar. Mas vamos finalizando então, né? Obrigado, gente. Eu tinha uma... Claro. Estava refletindo hoje questão de ponto de vista, entendeu? Se tu me fazer uma pergunta, eu vou responder dentro daquilo que eu acredito e o que eu já vivi. E da perspectiva que eu estou visualizando naquele momento. E se eu fizer a mesma pergunta para ti, possivelmente às vezes tu vai responder de outra maneira. E um exemplo, provavelmente a maioria das pessoas concordam em essas pessoas que são presas, por exemplo, questão de droga, continuarem presas e não sair de lá, porque estão roubando. Mas digamos que essa pessoa ela não tem nenhum parente que esteja preso por conta de droga, com certeza ela vai concordar com essa ideia. Não quero que minha opinião, não quero que esse pessoal saia. E deu. E digamos que uma pessoa ela tem um parente preso por conta de droga, e tu faz a mesma pergunta para ela, mas ela vai dizer que mas podia sair mais rápido, né? Porque é um ponto de vista daquela outra pessoa de acordo com as coisas que ela viveu. E o que me trouxe de reflexão sobre isso? Que independente da perspectiva que eu vejo a vida e os problemas que eu tenho o poder de olhar de uma outra perspectiva diferente àquela situação que eu já vivi.
às vezes de uma maneira para me deixar melhor, entendeu? Porque às vezes eu vou perguntar, Daniel, estás bem? Ah, tem isso, tem aquilo, não, mas isso eu consigo ver de uma outra perspectiva para ver que eu não tô tão ruim assim, então. Então, se eu não tô tão ruim, então eu tô bem. Então, se eu tô bem, eu posso agradecer. Então, às vezes a pessoa está passando uma dificuldade, mas tu fala para ela, cara, tu já pensou em olhar de um outro ponto de vista? Será que realmente está tão ruim assim? Aí a pessoa simplesmente olha de uma outra posição e realmente não está tão ruim assim. Que eu até vi um vídeo essa semana de um senhor que era surfista e ele sofreu um acidente quando tinha acho que uns 30 e poucos anos e ele ficou tetraplégico e hoje ele só mexe o pescoço. E uma pessoa feliz, ele gravando um vídeo falando de motivação para as pessoas agradecer a vida que elas têm. Uma pessoa que está numa situação que não mexe os braços, não mexe as pernas, só mexe a cabeça. E ele falando, cara, tu tem que agradecer de tu poder ir no banheiro a hora que tu quiser, pegar um simples copo de água, teoricamente simples, né? E tomar coisa que ele não consegue, tu vê. Às vezes a pessoa reclama, mas tu puxa uma perspectiva de uma outra pessoa que não mexe nem as pernas nem os braços, a pessoa vai começar a agradecer e parar de reclamar. E aí ela já começa a mudar a energia dela pelo simples pensamento diferente, um simples ponto de vista diferente que ela pode refletir, entende? Sim. A gente tem mania mesmo, né? De opinar nas coisas que a gente desconhece. Por exemplo, essa situação, por exemplo, né? Você pega uma situação de uma pessoa presa, tá? Aí sua mente vai dizer que ele deve ser punido, que ele deve ser isso, deve ser aquilo, deve ser aquilo. Quando a gente começou a conversa aqui, a gente falou que todos nós estamos chegando num lugar juntos. Lembra? Não tem como a gente sair desse planeta sem estar junto. A gente precisa estar junto, a gente precisa estar unido. Então, de forma que quem estiver para trás, a gente vai ter que dar mão. Quando você gera, para ficar bem entendido que é a mente concreta, tá? Você gera várias percepções sobre aquilo que não existe. Você alimentou a psicosfera planetária, o planeta está aqui, você jogou um monte de pensamento para cá que fica transitando aqui, certo? Parece loucura, mas tem sentido. Sim. Que é a mesma situação da oração. Não é possível uma pessoa não acreditar, por exemplo, em reencarnação e rezar para o parente e o ente querido para o céu. Não tem sentido algum, sei lá, meu Deus do céu, 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso e tal, e a pessoa vai para onde? Não tem sentido algum você ficar rezando, entendeu? Então isso é bem lógico. Quando você começa a jogar esses pensamentos, então, que são materiais, pensamentos materiais, você começa a pensar onde eu posso contribuir, por exemplo, com o cara que está preso, né? Obviamente que você vai ter que tirar, esvaziar bastante coisa de si, principalmente no que tange a violência. Quando você começar isso, você vai fazer uma oração, certo? Sim. E essa oração vem para cá, e você destina lá qualquer presidiário, para ficar bem claro, para entender bem. Alguém fuma aqui? Ninguém fuma? Alguém tem familiar fumante em casa? Você já falou quantas vezes para ele parar de fumar? Milhares. Quando você fala para esse presidiário que você não sabe a situação dele, você não sabe, mas você tem oportunidade de conhecer a história dele, te contou por quê, você não opina, mas você emitiu uma energia de vibração, que é uma oração, que é a mesma coisa do jejum. Você, vou destinar o jejum para alguém que está passando fome, né? Você jogou isso para o universo, certo? Esse presidiário está lá no presídio, no momento que ele levanta a ideia para fazer uma oração, que em algum momento ele faz, todos nós fazemos, ou pelo menos tentamos levar em algum momento, dentro do nível atômico dele, ele pode estar aberto a receber essa frequência. Isso é uma frequência de uma intenção sua. Você contribuiu com ele. Não para ele deixar de ser preso, é para ele mudar a consciência dele. Entendeu? Isso é um nível material. Sim. Aí você parou de achar que ele está certo, parou de achar que ele está errado. Então você saiu do ruído para procurar contribuir com ele. Ou com algum deles, porque você não pode destinar, por exemplo, diretamente para uma pessoa a oração. Por mais que seja próximo de você, por mais, no certo não deveria ser. Você faz a oração e deixa que o universo se encarregue para quem ele vai destinar. Tem gente precisando mais do que aquele, às vezes, que a gente está pensando.
Às vezes no leito de morte, ele está ali, faz um monte de oração, a pessoa ela não tem mais ficar ali, ela tem que partir. E você fica segurando ela ali com a oração. Então, segura, não quero que você vá e não vai nada. Você, né, prejudica. Então essa é uma forma que a gente contribui. Mas isso está tudo dentro da mente concreta, entendeu? E acreditar nisso aqui vai começando de mente abstrata. Tá bom? Espero ter. Tá bom, eu só queria que tu. Só uma para terminar e para encerrar. O que é a vida? Como é que é? O que é a vida? Ah, eu vou te falar uma coisa. Que eu já tive essa pergunta e eu meditei mais de dias por ela. Porque eu vou te dizer o que é a vida hoje, se talvez faça sentido. Para mim fez, pelo menos. E talvez eu acho que vai fazer sentido para todo mundo. A vida, quando você começa mentalmente querer dizer o que ela é, né, você pode dizer que é a concepção através, né, porque a vida começa assim, não começa assim. E se a gente dizer que ela começa antes disso, e que daí a gente já não consegue explicar. A gente já fez um estudo sobre a água, a gente não sabe de onde a água vem. Alguém sabe de onde a água vem? Alguém sabe de onde a água vem? Ela vem de uma fonte, certo? Ela nasce numa nascente, né? Numa nascente ela nasce. Como é que ela se forma? Como é que ela se forma na nascente? Ninguém sabe. A ciência não sabe, ninguém sabe. Porque para você misturar água, ou fazer água, você tem que separar hidrogênio e oxigênio. Para você fazer água, você cria uma explosão, entende? Isso é loucura. Então não é possível. De onde nasce a água? Não sabemos. Então, por exemplo, a vida. Hoje, para mim, a vida é uma vontade. E não é uma vontade minha. Entendeu? Então, se a gente, se nós acreditamos num cosmos, num Deus, blá, 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 tudo isso que pode ser da mente de cada um, ela é uma vontade de alguém de eu estar aqui, por exemplo, vivo. Vivo, a gente é eterno, né? Mas vivo no sentido desse que a gente observa. Então, a vida, depois de meditar muito sobre isso, então eu descobri que a vida é uma vontade divina. Muito bem, obrigado aí. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço.